Olá, mulheres, vocês que me seguem aqui, vocês que vão passar aqui por um momento, eu quero tratar com vocês sobre um assunto nosso, mulheres. Jesus, quando ele passou aqui por essa terra, ele nos deixou um ensinamento. Por onde ele passou e ele lidou com mulheres, ele tentou mostrar a importância da mulher para a sociedade, porque na época a mulher ela era muito julgada e ela não passava de um simples objeto. Ela era só uma fazedora de filhos e ela servia apenas para servir ao marido e à sociedade. Jesus ele mudou esse panorama, ele mudou essa imagem através de cada mulher ao qual ele se deparou. Quando ele falou com a mulher a samaritana, ele confrontou ali o pecado dela, né? Ele falou sobre coisas que só ela sabia, tanto que ela diz assim: eu vejo que você é um profeta, né? Porque ele fala assim: esse que você tem não é hoje o seu marido, né? Então ele fala ali de uma história de pecado. Porém, Jesus ele falava com muito respeito. Ele falava com muito amor, ele confrontava as falhas e os pecados das pessoas de uma forma geral, de um jeito em que você não vê nenhuma passagem bíblica dizendo que fulano ficou magoado com Jesus e fulano ficou assim, Jesus machucou o sentimento de alguém, não. As pessoas muitas vezes iam embora porque sabia que ele estava falando a verdade, mas Jesus ele tinha tanta sabedoria para saber lidar com essa situação que eu não lembro de nenhuma passagem bíblica. Se você lembrar de alguma, por favor, me corrige, deixe nos comentários, mas eu não me lembro de nenhuma passagem bíblica onde Jesus, ao confrontar a fraqueza ou o pecado ou algo errado que uma mulher tenha feito, eu não lembro dele ter feito de forma ao qual ia ferir a honra e os sentimentos dela, né? Quando aquela mulher adúltera foi jogado diante de toda uma sociedade para ser apedrejada, Jesus, ninguém sabe o que ele escreveu na areia, mas os teólogos supõem que ali ele escrevia o pecado de cada um, né? E ele falava: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E pouco a pouco eles foram largando as suas pedras no chão, porque eles sabiam que eles não eram livres de pecado e que aquela mulher não era a única pecadora naquele local. Então, hoje eu vejo uma onda muito grande dessa palavra aponderamento, nem sei se eu falei certo, né? As mulheres querendo mostrar que elas são isso e aquilo. Tem muitas coisas que nós não precisamos mais mostrar, porque já foi mostrado e já foi provado. Nós somos capazes de ocupar o mercado de trabalho, nós temos dons, talentos, nós conquistamos várias igualdades, algumas que foram benéficas, outras que a gente vê que ao longo da história mais prejudicou do que ajudou a mulher. Então hoje a gente não precisa provar muita coisa, a gente não precisa ficar lutando cada vez mais para provar o nosso valor. Mas o que me entristece, mulher, é nós como mulheres, eu e você, não demonstrar o valor que nós temos umas pelas outras. Do que adianta a gente lutar pelo nosso valor no mercado de trabalho, do que adianta a gente querer ter uma carreira de sucesso, do que adianta a gente querer que a nossa casa, mostrar que a nossa casa é mais limpa, mais educada que a outra, é mais organizada, se a gente, como se mulher, se despreza o tempo todo. Se você não respeita a mulher que está do seu lado, se você é uma pedra de tropeço o tempo todo na vida de outra mulher, se você tem prazer e se você se alegra em jogar lama na frente da sua amiga para que ela caia e tropece e fique toda suja para você apontar o dedo para ela, que graça tem esse empoderamento? Que graça tem se ele não serve para que a gente possa se unir de forma única, eficaz e respeitosa para que
uma consiga olhar nos olhos da outra e enxugar as lágrimas dela, e não ser um motivo para que essa mulher derrame cada vez lágrimas, tá? Porque eu tenho visto aqui no Instagram mulheres machucadas, mulheres feridas, mulheres depressivas. E elas estão precisando de outras mulheres que ouçam elas. Elas estão precisando de outras mulheres que enxuguem as lágrimas delas. Elas não estão precisando de mais julgamento. Elas não estão precisando de pessoas que apontem o dedo para a ferida dela. Então, em vez de você apontar o dedo para a ferida de uma mulher, seja você aquela que vai sarar outra mulher. Porque mulheres feridas, ó, tá sim. Você é uma mulher ferida, eu sou uma mulher ferida e todas nós somos uma mulher ferida em algum ponto da nossa vida, seja ela qual for, familiar, ministerial, emocional, no trabalho, seja qual for o ponto, você tem uma ferida dentro de você. E você precisa curar, sarar outras mulheres, mesmo você tendo essa ferida, porque Deus quer usar as nossas feridas para sarar outras feridas e não para que a gente cause mais ferida. Você vê uma mulher com uma ferida aberta, você sabe que ela tem algo mal resolvido, você sabe que tem algo que machuca, você chega lá na ferida dela e abre mais ainda a ferida. Em vez de você ser fonte de vida, você é fonte de morte. Então não seja fonte de morte na vida de uma mulher. Quando você vê uma mulher machucada e ferida, ajude a cicatrizar as feridas que ela tem. Não vai e coloque sal e pimenta, porque o único sal que existe nessa vida somos nós, o que nós devemos ser: sal da terra. Sal da terra. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós não devemos ser o sal ao qual vai salgar e infeccionar mais ainda uma ferida aberta de uma mulher. E que essa mensagem sirva para você, que sirva para vocês refletirem, porque de nada adianta a gente mostrar as nossas casas bonitas, perfeitas, arrumadas, bem decoradas, de nada a gente vai adiantar ter sucesso familiar, ter sucesso profissional, ter qualquer tipo de sucesso que você almeje na sua vida, se você tem ferido outra mulher. Se você tem visto uma mulher ferida, use a sua ferida para cuidar dela. Não use a sua ferida para sangrar em cima dela, porque se você tem uma ferida que está sangrando, enxugue essa ferida. Passe um mertiolate, que nem existe mais esse nome, né? Mas peça para Jesus te ajudar, ser fonte de vida. Peça para Jesus ajudar você a curar outras feridas, mesmo que você tenha uma ainda que esteja ardendo. Mas não sirva de instrumento do diabo para ferir mais ainda mulheres do que elas já estão feridas. Então, que isso fique como uma reflexão para você e para mim, porque de nada vale a gente tentar conquistar tantas coisas se o que mais a gente tem feito aí é ferir outra mulher, tá? Então, vigie nisso, tome cuidado, observe se você, ao invés de ajudar uma mulher, se você não tem ferido ela ainda mais do que ela já tá bom? Porque uma das coisas que faz a gente cair por terra todo julgamento é a gente saber a história da outra. Então, se você não sabe a história do outro, não julgue sem antes saber da onde essa mulher saiu, da onde ela veio, por que os motivos da ferida dela, por que isso, por que o motivo daquilo, porque você ia gostar se alguém fizesse isso com você. Você ia gostar. Então, faça outra aquilo que realmente você gostaria que fizesse com você. Não seja hipócrita ao ponto de falar assim: ah, mas eu faço, e você é a maior causadora de todas as feridas. Então, vigie e cuide. Saiba da história das pessoas antes de você fazer qualquer julgamento. Porque na palavra diz, na Bíblia está escrito que com o mesmo peso que você julgar, você será julgado. E se atente você a tirar a trave que está nos seus olhos antes de falar do cisco que está no olho do outro. Então, que essa mensagem sirva de alerta para você, que você compartilhe com mais mulheres para que elas sejam fontes de vida, que elas
curem as feridas de outras mulheres e que elas não abram mais o abismo que possa estar dentro de uma mulher, tá bom? Fiquem com Deus, reflitam sobre isso e até a próxima mensagem.